chegamos até você com mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. E realizamos este momento em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que esse nosso Deus, Trino, Todo-Poderoso, esteja com cada um de vocês, que Ele possa falar aos corações, que Ele possa alcançar as nossas mentes e também fortalecer a nossa fé. Iniciamos este tempo de celebração com as palavras do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, onde nós lemos: Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. São palavras de Jesus Cristo que diz: Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Jesus Cristo cumpriu a sua promessa de enviar o seu Santo Espírito para estar conosco todos os dias e também cumprirá a promessa de um dia retornar e buscar aqueles que nele confiam. Que nós possamos perseverar na caminhada cristã, possamos perseverar na caminhada de fé e que possamos confiar que Jesus Cristo cumprirá a sua promessa de voltar para estar conosco, para estarmos com Ele por toda a eternidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Convido para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, pela tua presença em nossas vidas. Entregamos nas tuas mãos esse tempo de celebração, esse tempo de reflexão, que tu possas aquietar os nossos corações e tu possas falar com cada um neste momento. Em teu santo nome que nós oramos. Amém. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesse momento
de reflexão da sua palavra. E o texto previsto para esse domingo é o texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde nós lemos assim a partir do verso 16. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de adoração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Que situação, queridos! Paulo e Silas, esses companheiros de missão, numa dessas incursões, quando estavam pregando na cidade de Filipos, são de forma injusta presos por pregarem a palavra. E o ponto alto do nosso texto diz que mais ou menos lá pela meia-noite, Paulo e Silas, depois de serem surrados, estando acorrentados, presos, oravam e cantavam louvores a Deus, e todos os demais presos os ouviam. Talvez você se pergunte, ou você esteja se imaginando nessa mesma situação, e talvez você no seu interior diga: olha, eu no lugar de Paulo e Silas não teria essa mesma capacidade. Provavelmente eu estaria murmurando contra Deus, reclamando, perguntando por que Deus permitiu que isso acontecesse. Mas eu gostaria de trazer essa situação para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, para a nossa carreira, a nossa corrida, a qual Deus tem nos proposto, como o próprio apóstolo
apóstolo Paulo nos diz. Pois são muitas as circunstâncias adversas pelas quais passamos. Talvez não circunstâncias de prisão, muito menos por causa da nossa fé, até porque vivemos num país em que temos essa liberdade de culto, liberdade de adorar a Deus. Mas o fato é que nós enfrentamos situações difíceis, problemas, lutas, dificuldades. E como agir diante dos problemas? Como agir diante dos desertos da vida? Uma das formas, queridos, é ficarmos, o que a Bíblia diz, espiritualmente mornos. Uma das comunidades do Apocalipse, uma das 7 comunidades da Ásia Menor, a comunidade de Laodiceia, diante das perseguições do Império Romano, foi uma comunidade cujos cristãos ficaram mornos na fé. Eles continuavam indo à igreja aos domingos, continuavam confessando a sua fé, a sua religiosidade, mas não viviam mais essa fé no seu dia a dia. Ou seja, mantinham apenas a roupagem cristã, a religiosidade, cumpriam apenas os ritos religiosos, iam e participavam da sua igreja, da sua comunidade apenas por obrigação. E essa é uma alternativa, ou seja, diante de problemas, de dificuldades, de lutas, nós não murmuramos contra Deus, não nos afastamos, mas nos tornamos mornos, esfriamos na fé e mantemos apenas a religiosidade, os ritos religiosos, continuamos como membros no cadastro de membros da nossa comunidade, mas já não buscamos mais a Deus, não sentimos mais alegria em buscar a Deus, em louvar, adorar o seu nome, em ler a sua palavra, em orar, simplesmente ficamos mornos na fé. E aí Jesus vai dizer a essa comunidade de Laodiceia: olha, eu gostaria antes que vocês fossem frios, mas como vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Antes eu gostaria que vocês fossem quentes ou frios. Por isso, não basta, queridos, diante do deserto da vida, das lutas, dos problemas, mantermos apenas a nossa religiosidade. Isso não é o suficiente. Há muitas pessoas que agem como o povo de Israel, por exemplo, e essa também é uma alternativa diante dos desertos da vida. O que o povo de Israel fez após ser liberto com mão poderosa por Deus através de Moisés? E após a libertação no Egito, a travessia grandiosa, milagrosa do Mar Vermelho. Mas diante das primeiras dificuldades no deserto, diante da falta de água, da falta de carne, o povo começou a murmurar contra Deus, reclamar contra Deus. E aquele povo que deveria ter entrado na terra prometida em Canaã, em cerca de 40 dias, gastou a sua vida, gastaram seus anos, andando em círculos pelo deserto. Toda aquela geração andou em círculos pelo deserto, sem chegar a lugar nenhum, sem viver o propósito de Deus para a sua vida, porque murmuraram. E essa pode ser uma alternativa. Diante dos desertos da vida, das lutas, nós podemos murmurar contra Deus, nos afastar, amaldiçoar a Deus. O fato é que nós gastaremos os nossos anos, os nossos dias aqui na terra andando em círculos como o povo de Israel, e morreremos sem viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas em terceiro lugar, queridos, nós podemos tomar a atitude de Paulo e Silas, que diante do deserto da vida, diante das provações, dos sofrimentos, eles continuaram louvando a Deus, porque a sua fé não estava firmada nas circunstâncias, a sua fé estava firmada nesse Deus de Israel, nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus que está no controle de toda e qualquer situação e de nossas vidas. E eles louvaram a Deus diante da provação, experimentaram o milagre de Deus na sua vida. Queridos, as provações existem,
fazem parte da nossa caminhada os desertos e os sofrimentos. E a chave do sucesso, a chave da vitória é continuarmos firmes, louvando a Deus, na certeza de que no momento certo Ele irá agir e nos dar a vitória. E eu termino essa reflexão com a palavra do apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Eu te convido para o momento de oração final. Amado e bondoso Deus, obrigado porque nos tens presenteado com a Tua palavra, a qual temos acesso domingo após domingo, nos nossos templos, nos nossos cultos presenciais, nos nossos grupos, mas também, Senhor, aqui desta forma eletrônica. Muito obrigado pela palavra de hoje também. Muito obrigado pela história do teu povo, dos missionários que se dispuseram a anunciar a tua palavra no meio de riscos, no meio de perigos, no meio de perseguições, de prisões, Senhor, e de livramento que tu lhes deste. Obrigado por esta riqueza que a história bíblica traz, que a história do cristianismo nos traz. Uma história de superação, de pessoas que resistiram com fé e com esperança. Obrigado pelas pessoas do passado que nos inspiram a continuarmos a ser tuas testemunhas em nossos dias, em nossos tempos. Querido Deus, acolhe a todas as pessoas fragilizadas pela saúde, muitas pessoas doentes, ainda por Covid, por gripes mais fortes e também outras doenças que têm aparecido. Querido Deus,
ampara os nossos idosos, ampara os nossos enfermos, console os nossos enlutados. E abençoe e guarde a todos nós em Tua bondade, em Tua misericórdia. Isto nós oramos agradecidos, em nome de Cristo, Senhor vivo, ressuscitado, que ascendeu aos céus, mas que não está longe, mas está bem perto de nós. Em nome de Jesus nós oramos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Eu desejo, como palavras de bênçãos, que o Senhor esteja à tua frente para te guiar. O Senhor esteja atrás de ti para te proteger. Que o Senhor esteja ao teu lado para caminhar contigo. Que o Senhor esteja dentro de ti para te dar sentido e esperança. E que o Senhor esteja sobre ti para com a sua paz te abençoar. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por tua companhia mais uma vez. Até semana que vem. Tchau, tchau.